Ao apresentar o voto no julgamento ontem sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o ministro do STF, Gilmar Mendes, fez críticas enfáticas à Justiça Federal e defendeu reformas profundas no sistema. E para analisar essa manifestação do ministro, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Dr. Eduardo André Brandão. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez na Jovem Pan. O prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Ô, doutor, são inúmeros os aspectos, não só desse julgamento de ontem, que não foi concluído, mas também ainda a decisão do ministro Fachin no começo dessa semana. Mas especificamente sobre as críticas que o ministro Gilmar Mendes fez ao sistema de justiça e à própria Operação Lava Jato. Como é que a JUF rebate essas declarações? Nós não concordamos com esse tipo de crítica genérica à Justiça Federal. Nós fazemos um trabalho sério, um trabalho reconhecido pela sociedade. O meio jurídico todo reconhece o trabalho da Justiça Federal. Então, obviamente, que o sistema recursal pode, numa decisão judicial, ser objeto de recurso e ele corrigir. Né? A JUF defende a independência judicial, decisões fundamentadas e o sistema recursal. Agora, a gente não pode aceitar, é inadmissível, críticas genéricas à Justiça Federal, críticas a juízes de outros processos diferentes que estavam sendo julgados. A gente não concorda com isso. Basta o reconhecimento do meio jurídico para saber que aquilo não é a realidade. A Justiça Federal anda bem, é especializada, tem um trabalho muito sério, muito bem feito e a gente não pode aceitar, a gente não concorda com o que foi dito. E, presidente, o ministro Gilmar Mendes também disse em seu voto que estamos diante de um dos maiores escândalos da justiça brasileira que precisa de reajuste profundo. O senhor concorda? É por aí mesmo? Não concordo. O trabalho é feito. Não vou entrar no mérito do voto, até porque, como eu falei, a gente defende a independência judicial, decisões fundamentadas, e a votação nem acabou, né? Ainda está sendo discutida. Mas a verdade é que o trabalho é sério, tem evoluído cada vez mais, tem buscado transparência para a sociedade, e a Justiça Federal ajudou e ajuda muito nisso. Então, não vemos essa necessidade, não entendemos dessa forma. Né? E quanto à Operação Lava Jato em si, volto mais uma vez, sem falar propriamente no mérito que está sendo julgado, a quantidade de valores devolvidos para o erário, as delações premiadas, isso aí por si só já contrapõe ao que foi dito. Presidente, agora a pergunta de José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Pois é, presidente, o ministro Gilmar Mendes foi muito duro com a Justiça Federal, falou em refundação, né? E fez um voto longo. Ele disse que não teve tempo para fazer um voto conciso e rápido, né? Eu senti ali uma certa ira. O senhor tem ideia porque ele está tão irado, tão raivoso com a Justiça Federal? Ele tem motivos para isso? Zé Maria, acredito que não tem. Eu acredito que, assim, aí eu teria que conversar com o ministro e não consigo entender dessa forma. Não sei do motivo, né? Mas a verdade é que o processo já está há muito tempo no Supremo. Esse processo passou por várias instâncias, não esse específico, mas processo da Operação Lava Jato. E aí, realmente, até o que causou surpresa nessa semana foi isso, né? Processos tanto tempo já em discussão do Judiciário terem esse desfecho. Mas, como eu disse, está dentro da independência judicial, decisão fundamentada. A JUF está realmente incomodada com as críticas genéricas que foram feitas à Justiça Federal. Presidente, falando sobre o caso de Lula, na segunda-feira o ministro Fachin anulou todas as condenações. E na avaliação de muitos juristas, se essa decisão foi tomada, consequentemente o Supremo não teria mais a necessidade de julgar uma eventual suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O senhor concorda com essa tese? Aí são duas teses, aí teria que analisar, as duas são defensáveis, né, de que teria esgotado ou que a decisão do ministro Fachin não esgotou todos os temas decorrentes da suspeição. Aí está dentro do voto e da independência dos ministros. E, presidente, qual a opinião do senhor e também da JUF com relação a um único ministro ter tanto poder e de decisão, mudar tão radicalmente o rumo de um caso tanto tempo depois e sozinho? Isso deve continuar sendo assim mesmo? Não, é aquela questão, vai haver recurso para o plenário, o sistema recursal vai resolver isso, né? Então a gente está tranquilo em relação a isso, que tendo recurso o plenário vai decidir e a decisão vai ser soberana.
Então, quanto a isso, a gente tem... O sistema recursal resolve todas as críticas que são feitas e aí vai chegar ao denominador comum, buscando sempre a segurança jurídica. Zé Maria? Presidente, nós estamos vivendo um momento assim, muito de limites, né? Eu já até conversei com o senhor sobre isso. A imagem do judiciário está em jogo neste momento. A JUF está preocupada com esta imagem, com esta relação com a opinião pública e principalmente com militares? A JUF tem uma preocupação com a imagem dos juízes federais e até a gente conversou sobre isso já, Zé Maria, porque nos últimos tempos parou-se de se discutir as decisões judiciais, que a pessoa pode ter sempre a sua contrariedade, discordar da decisão judicial, e passou a se atacar pessoalmente os juízes. Isso é uma coisa que nos preocupa demais, né? Isso é muito perigoso. Então, a gente tem essa preocupação, não especificamente aos militares, não em relação a isso, mas a gente tem essa preocupação com os ataques pessoais a juízes. É isso que a gente tenta evitar. Isso, como eu disse, acabei de dizer, o sistema recursal resolve os problemas, né? Você tem uma decisão judicial que você discorda, tem um recurso, vai ser apreciado. Então, assim, o que a gente nos preocupa muito são esses ataques pessoais. Essa coisa de que todo juiz, quando dá uma decisão contrária ao interesse de alguém, está fazendo por uma forma política, por alguma coisa além do próprio processo. É isso que nos preocupa, Zé Maria. Conversamos com o presidente da AJUF, Eduardo Brandão. Doutor, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Muito obrigado. Quando vocês precisarem, a AJUF está à disposição. Muito obrigado.